boas férias. Amém. Os meus podem ficar sentados. É um privilégio para mim muito grande nesta tarde poder estar aqui convosco neste lugar e juntos podemos desde já termos ministrado diante do Senhor e deixar também que Deus ministrasse aos nossos corações, porque Deus ele não fica impávido, Deus não fica ausente, Deus não fica distraído quando nós nos apresentamos diante dEle. Quando nós ministramos, quando nós adoramos, quando nós louvamos, quando nós exaltamos, quando nós glorificamos a Deus, quando nós elevamos o nosso pensamento ou quando nós deixamos que o Espírito de Deus eleve o nosso pensamento e o nosso coração até à presença do Todo-Poderoso, Deus ele se move. Não apenas nós nos movemos, mas a grande realidade é que quando nós nos movemos, Deus ele se move também e Deus ministra às nossas vidas. E nesta tarde aqui neste lugar, todos nós certamente já temos experimentado este mover de Deus. E na medida em que Deus ele se move e Deus ele opera e Deus realiza o seu querer nas nossas vidas, nós somos abençoados. Deus ele realiza aquilo que é a sua vontade, aquilo que é o seu desígnio, aquilo que é o seu propósito, aquela que é a sua vontade para a nossa vida e aquele que é o seu plano. E nesse sentido, nós somos enriquecidos porque nós sabemos pela Sagrada Escritura e nós sabemos pela nossa própria experiência. E certamente todos aqueles que estamos aqui, pelo menos a grande maioria, se não mesmo a totalidade, poderíamos dar testemunho, poderíamos apresentar o nosso próprio depoimento acerca daquilo que Deus ele representa para nós, daquilo que Deus ele tem feito na nossa vida, daquilo que Deus ele tem realizado na nossa existência, daquilo que ele tem feito naquilo que nós somos por dentro de cada um de nós. E podíamos falar acerca dessas grandezas de Deus, podíamos falar acerca desses prodígios de Deus, acerca da maneira como Deus ele ministra na vida de cada um de nós individualmente. E nesta tarde nós podemos ter a certeza absoluta que este Deus que já começou a fazer isto, ele quer continuar a fazer isso. E certamente aquilo que nós podemos ter a certeza é que Ele não depende de nós no sentido de que Ele espera que nós façamos aquilo que na realidade Ele apenas pode fazer. Apenas aquilo que Ele está à espera é que nós estejamos disponíveis para que Ele possa realizar em nós de acordo com o seu querer. E a palavra de Deus, ela nos assegura que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E por isso nesta tarde aqui neste lugar, à semelhança deste sketch que nós vimos anteriormente, desta mímica que nós vimos anteriormente, uma das áreas em que Deus ele ministra, uma das formas como Deus ele trabalha no nosso coração e na nossa mente, é efetivamente ele revelar-se acerca de quem ele é, de tal maneira que nós não tenhamos caricaturas acerca de Deus. Porque muitas das vezes nós temos uma imagem distorcida acerca de quem Deus é. Ou seja, por causa da cultura, por causa da tradição, por causa de tantas situações que ocorrem diferentemente na vida de cada um de nós, muitas das vezes nós criamos uma imagem distorcida, uma imagem que não corresponde à realidade de quem Deus ele é de facto. Mas nesta tarde Deus ele deseja manifestar-se e revelar-se a cada um individualmente, de tal maneira que cada um de nós tenha a certeza absoluta, inabalável, sem qualquer sombra de dúvida, de que Deus ele é amor, de que Deus ele deseja o melhor para cada um de nós, que Deus ele está disposto a fazer parte da nossa própria vida, de que Deus ele não é indiferente nem ele é insensível à situação em que nós nos encontramos, mas que Deus que nos conhece, Deus que sabe tudo a nosso respeito, Deus que sabe a respeito do nosso passado, Deus que sabe a respeito daquilo pelo qual nós já temos passado, Deus que sabe aquilo pelo qual nós estamos a passar, Deus que conhece as nossas debilidades, Deus que conhece as nossas fraquezas, Deus que conhece a
a nossa expectativa, Deus que conhece as nossas dúvidas, as nossas perguntas, as nossas interrogações, Deus que conhece as nossas dores, mas conhece também as nossas expectativas e os nossos sonhos. Deus que nos conhece por dentro e por fora, é o Deus que tem para nós um sonho maior do que o sonho que nós podemos ter para nós próprios. E nesta tarde aqui neste lugar, Deus está presente para continuar a ministrar na tua vida, de tal maneira que tu dependes de Deus, de tal maneira que tu não continues a guardar a tua vida para ti próprio, mas tu possas colocar a tua vida nas mãos daquele que pode todas as coisas, naquele que é o Senhor dos céus e da terra, daquele para o qual não existem impossíveis, daquele que tem realizado e vai continuar a realizar a sua vontade, aquele que não apenas ministra enquanto nós estamos aqui, mas aquele que tem para cada um de nós um futuro glorioso. E nesta tarde nós queremos, é o nosso desejo, mas nós sabemos que não é apenas o nosso querer, não é apenas o nosso desejo. Nós sabemos que o querer de Deus, o desejo de Deus, é que tu possas não apenas ouvir as palavras dos homens, ver os gestos dos homens, de alguma forma apreciares ou não a maneira como nós nos exprimimos. Mais importante do que tudo isso é aquilo que o Espírito de Deus faz, além daquilo que nós podemos dizer, além daquilo que nós podemos falar, além daquilo que nós podemos argumentar, além daquilo que nós podemos esclarecer, porque o Espírito Santo, ele é mais capaz do que aquilo que são as... Deus usa as palavras, Deus usa as explicações, Deus usa o testemunho, mas Deus ministra também diretamente. E nesta tarde aqui neste lugar nós contamos com a presença e com a ação de Deus e com o ministrar do Espírito Santo. Nesta tarde, portanto, fica receptivo àquilo que Deus já começou a fazer. Abre o teu coração para Deus, torna-te disponível para Ele, deixa que Deus realize aquilo que Ele quer fazer, porque Deus, Ele quer fazer grandes coisas na tua vida, porque Ele é aquele que muda a nossa vida, Ele é aquele que nos transforma, Ele é aquele que nos torna e nos faz seus filhos, Ele é aquele que muda a nossa existência, de tal maneira que nós podemos viver de uma forma diferente e ainda também não apenas vivermos aqui de uma forma diferente, mas termos uma tremenda expectativa a respeito de um futuro glorioso que Deus tem preparado para todos aqueles que creem de uma forma definitiva e incondicional na pessoa de Jesus Cristo. Pode ser que aqui nesta terra muitas das vezes nós ficamos aquém, e quero vos dizer que até é importante que nesta terra nós fiquemos sempre aquém, ou seja, nós não vemos realizado tudo aquilo que nós gostaríamos de ver realizado, porque significa que o futuro guarda para nós mais do que aquilo que nós temos recebido até ao dia de hoje. Eu posso dar testemunho que Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Conheço pessoas nas quais Deus tem operado de uma forma tremenda. Não tenho dúvida nenhuma de que Deus não faz acepção de pessoas, mas também tenho a certeza absoluta de que aquilo que Deus começou a fazer não é nada que se possa comparar com aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que nele confiam, que confiam nele de todo o seu coração. E nesta tarde, mais importante do que as palavras que nós podemos dizer, é a própria palavra de Deus que nos fala, porque nós temos um Deus que vê, nós temos um Deus que ouve, mas nós também temos um Deus que tem boca, um Deus que fala. É um Deus que fala através da palavra que Ele nos deixou, mas é um Deus que também nos fala através do seu Espírito, que nós não podemos ver com os nossos olhos, mas é um Deus que segreda no mais profundo do nosso ser. E nesta tarde, não tenhas medo daquilo que Deus te pode dizer, porque aquilo que Deus te pode dizer é aquilo que pode afugentar de ti todos os teus medos, todas as tuas aflições, todas as tuas apreensões, porque o Senhor, Ele quer ser aquele que guarda, aquele que protege, aquele que ampara, aquele que não apenas se encontra contigo aqui nesta tarde, mas aquele que quer ficar contigo para todo o sempre. Porque Ele nos criou não para nós vivermos sozinhos, não para nós vivermos apenas a contar connosco próprios e com aqueles que de alguma forma podem estar mais perto de nós, mas para que nós possamos contar com eles também e possamos contar acima de tudo com aquilo que Deus, Ele realiza na nossa vida, porque Ele quer fazer parte da nossa vida 24 horas por dia.
E nesta tarde eu gostaria de ler um texto convosco nas Sagradas Escrituras, e esse texto encontra-se em Lucas, no capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo número 25. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, e vamos ler até ao versículo 37. A grande maioria daqueles que se encontram aqui nesta tarde conhece de sobejo este texto das Sagradas Escrituras. É um texto muito conhecido e é designado pela história do bom samaritano. E, embora nós não tenhamos combinado nada, eu creio que este texto é como, digamos que, algo que se insere de uma forma plena em tudo aquilo que nós já cantamos, em tudo aquilo que nós já ouvimos, aquilo que nós já presenciamos, aquilo ao qual nós já assistimos. De alguma maneira nós vemos aqui neste texto, efetivamente, um mover de Deus, um mover de homens que de alguma maneira também são movidos por Deus e de alguma forma se tornam exemplo e modelo acerca da forma como Deus ele se move e ainda hoje se continua a mover. E é um incentivo que nós encontramos neste texto da Sagrada Escritura em relação a cada um de nós nesta tarde aqui neste lugar. E este texto é a história que a Palavra de Deus ela encerra, palavras de Jesus Cristo para todos nós. Que nós possamos ter ouvidos de ouvir, como nós vamos ler também um pouco numa história ou num relato que é paralelo a este e que de alguma forma cada um de nós nesta tarde possa ter estes ouvidos que são receptivos para ouvir a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz que eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indemnizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Eu gostaria de ler um texto que de alguma forma não é um paralelo deste texto, mas é um texto que está inserido dentro do mesmo contexto, da mesma verdade, e que se encontra em Marcos no capítulo 12, e vamos ler apenas os versículos 28 e 29. Marcos capítulo 12, os versículos 28 e 29. E diz assim que, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó
Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muitas das vezes nós perdemos porque nós não somos bons ouvintes. E sabem muitas vezes quem é que sofre deste problema? Os pregadores. Eu só estou a dizer que são os pregadores, que é para vocês não pensarem que é um problema apenas de quem está a ouvir aquilo que eu estou a dizer. Ou todos nós, porque no fundo quem fala tem a responsabilidade de já ter ouvido e continuar a ouvir e permanecer no ouvir aquilo que a palavra de Deus ela nos diz. Mas este texto da Sagrada Escritura, este segundo que nós lemos, e que tem de alguma forma uma relação com este que nós lemos em primeiro lugar, acerca daquela história que Jesus contou do bom samaritano, Jesus, quando Jesus Cristo, ele é questionado, neste caso não é Jesus que questiona, é Jesus que é questionado, ele responde a respeito, e este texto ele é bem claro, quando nós lemos, eu gostaria de voltar novamente a referir, quando este homem escriba, que era um religioso, ele pergunta a Jesus qual é o principal de todos os mandamentos. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meus irmãos, todos os mandamentos, todos eles, o principal dos mandamentos, o mandamento que de alguma forma encerra, sintetiza, traduz todos os mandamentos, todos os princípios de vida, todos os valores, toda a nossa existência, de alguma forma depende desta declaração. E depende desta declaração em todas as partes. Não é apenas em relação a uma delas em particular, mas depende de todas no seu conjunto. E quando nós atentamos para esta declaração de Jesus Cristo, que no fundo não é mais do que uma citação daquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, ou seja, no Primeiro Testamento, e isso nos mostra que o Deus do Antigo Testamento, ou o Deus do Primeiro Testamento, ou o Deus antes da vinda de Jesus Cristo, é o mesmo Deus depois da vinda de Jesus Cristo e do Novo Testamento. Nós temos o mesmo Deus. A declaração que nós encontramos antes de tudo mais, que é uma declaração para todos nós individualmente. É uma declaração para mim, é uma declaração para os adolescentes, é uma declaração para os jovens, é uma declaração para os adultos, é uma declaração para os anciãos. É uma declaração que não escolhe nem distingue género. É para homens e é para mulheres. É para pessoas cultas ou menos cultas. É para pessoas que têm uma tradição religiosa ou não têm tradição religiosa. A primeira afirmação, o primeiro repto, a primeira chamada de atenção da parte de Deus é: ouve! E nesta tarde importa que aqui neste lugar todos nós possamos ter ouvidos de ouvir, para ouvirmos aquilo que Deus quer dizer a todos nós e a cada um de nós individualmente, porque Deus fala com cada um de nós. Este é o lugar onde o que mais nos importa não são as palavras e os discursos e as teologias dos homens, nem as tradições humanas. Aquilo que nos importa é a palavra de Deus. E nós sabemos que as palavras dos homens passam. Nós sabemos que as palavras dos homens são limitadas. Nós sabemos que as palavras dos homens elas estão sujeitas às variações do tempo, da era e da cultura. Mas a palavra de Deus ela é imutável. A palavra de Deus ela é universal. A palavra de Deus ela é dirigida a todos individualmente. E Deus ele chama, e quero-vos dizer, com toda a franqueza, alguns que já me conhecem sabem que eu sou franco, procuro ser franco particularmente quando abordamos a palavra de Deus. Hoje nós vivemos dias de muito ruído.
Nós hoje vivemos dias da intoxicação da informação. Nós vivemos hoje dias em que os próprios especialistas dizem que nós vivemos na overdose da informação, das notícias. Somos bombardeados constantemente de muitas notícias, de muita informação, de muitas teorias, de muitas ideologias. E eu quero vos dizer que muitas delas não vêm de alguma forma para trazer esclarecimento, mas para obscurecer. Não vêm para edificar, mas vêm para destruir. Não vêm para trazer fé, mas vêm para trazer incredulidade. E eu quero dizer nesta tarde, com toda a ousadia da parte de Deus, tem cuidado com aquilo que tu ouves e com aquilo que tu prestas atenção. Presta atenção àquilo que está a dominar os teus ouvidos. Porque se nós ficamos prisioneiros das más notícias que nós ouvimos, dos maus presságios que nós ouvimos, a nossa vida tem muito a ver com aquilo que nós deixamos que entre pelos nossos ouvidos. Eu não estou a dizer que nós devemos ser pessoas que não estamos atualizados ou que não temos uma informação a respeito do tempo contemporâneo que nós estamos a viver. Mas eu quero vos dizer que mais importante do que o noticiário da RTP, da TVI, da SIC ou de qualquer outro canal internacional, seja ele de um comentarista desta ou daquela tendência, deste ou daquele setor, é aquilo que Deus hoje fala aos nossos corações. E quando o homem diz que é impossível, Deus diz que é possível. Quando nós ouvimos que o futuro pode ser tenebroso, aquele que confia em Jesus Cristo sabe que em Jesus Cristo Ele é mais do que vencedor. Quando nós ouvimos notícias acerca de maldição em Jesus Cristo e pela palavra de Deus, nós encontramos palavras suficientes que nos animam a nós podermos viver encorajados, porque sabemos que se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? E nesta tarde eu quero te dizer que a minha vida e a tua vida dependem de uma grande decisão nesta tarde. Ou que tu reafirmes, ou que tu renoves a tua decisão diante de Deus. E que tu possas dizer diante de Deus, Deus, acima da voz de quem seja de quem for, da voz do meu professor de filosofia, do meu professor de ciência, do comentador político, do homem mais destacado em termos das correntes religiosas, acima da minha própria voz. Não sei se alguns de vocês já falaram convosco próprios. Não quer dizer que vocês estejam coitadinhos da cabeça. Eu não sei se posso dizer se não. Se alguns vão ficar assim um bocadinho apreensivos. Há vozes que eu algumas vezes ouço, que são vozes que vêm para estragar. Eu não sei de onde essas vozes, muitas das vezes desconheço como é que elas surgem. Eu não estou a ouvir rádio, nem estou a ouvir televisão. Muitas das vezes eu estou em silêncio. Mas quando há silêncio à minha volta, muitas das vezes existem vozes que interiormente se levantam. E essas vozes são vozes de desgraça, são vozes de destruição, são vozes de calamidade, são vozes depressivas, são vozes para nos amesquinhar, são vozes para amargurar a nossa vida, vozes que vêm do passado, vozes que vêm de experiências que nós tivemos anteriormente e nós ficamos a pensar, mas porquê é que surgem essas vozes? Porquê é que surgem esses pensamentos? Mas nesta tarde eu quero te dizer que não adianta tu lutares contra esses pensamentos procurando abafá-los. O que importa é que tu sintonizes a voz do céu e a voz do Deus Todo-Poderoso. E essa voz, ela é suficiente para abafar e destruir todas as outras vozes. Eu quero dizer nesta tarde que eu estou a falar para ti, mas eu estou a falar daquela que é a minha experiência. Eu estou a falar daquilo que é a minha própria experiência. Não apenas das vozes audíveis, das vozes que se percebem e que passam apenas por aquilo que acontece dentro de nós, mas por aquilo que nós hoje, como eu já disse anteriormente, através dos meios de comunicação, através das conversas até de café, ou as conversas da vizinhança, que estão todas elas toldadas pelas nuvens negras de ameaças, de situações destrutivas. Mas nesta tarde eu quero te dizer que há um Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso, e só Ele é Deus, e não há outro além dEle. Eu quero vos dizer que nesta tarde nós não precisamos de mais nada.
Apenas precisamos de ter uma determinação, uma convicção, uma decisão inabalável. Aconteça o que acontecer, a primeira voz que eu quero ouvir na minha vida é a voz de Deus. E eu vou sujeitar todas as vozes à voz do Todo-Poderoso. Quando Deus fala, que se cale toda a voz, que se silencie toda a voz. Que nós possamos dizer como Jesus Cristo, Ele nos ensinou, lá na tentação do deserto, quando o diabo Ele veio e de alguma forma tentou confundir e trazia de alguma forma algumas indicações que parece que vinham facilitar a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele colocou a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, acima das vozes do inferno, do diabo, dos demónios, da terra, do mundo, das suas próprias necessidades. E Ele podia dizer, está escrito. Porque quando nós tomamos decisão na nossa vida de ouvirmos Deus, quando nós efetivamente levamos a sério aquilo que a palavra de Deus diz, que antes de tudo mais é ouve. Ouve. É quando nós, nesta decisão de ouvir, antes de nós ouvirmos a televisão, antes de nós ouvirmos a rádio, antes de nós ouvirmos a vizinha, antes de nós ouvirmos o vizinho, antes de nós ouvirmos o padeiro, antes de nós ouvirmos o comentador religioso, antes de nós ouvirmos os nossos sentimentos, antes de nós ouvirmos os nossos pensamentos, antes de nós ouvirmos o nosso coração, antes de nós ouvirmos a nossa forma de pensar, nós estamos disponíveis e queremos ouvir o que Deus tem a dizer. Ouve, ouve, ouve. Nesta tarde Deus está aqui e está para falar ao teu coração. Deus está aqui para continuar e na medida em que nós tomamos esta atitude de levarmos a sério, quando nós falamos e ouvimos falar Deus, a voz de Deus não é para levar de uma forma superficial, de uma forma leviana, de uma forma casuística, não, de maneira nenhuma. É para levarmos a voz de Deus a sério, para termos a atitude de dizer eu não quero, e quero dizer nesta tarde a adolescentes e a jovens, quero dizer aos pais e aos avós, que é importante que cada um de nós não seja analfabeto e literato dentro das Sagradas Escrituras, mas nós sejamos um povo que conhece a voz do seu Deus. Sabemos distinguir a voz de Deus. Eu tenho que brincar um bocadinho com isto, perdoem lá. A voz de Deus não é de trovão como a minha, pode ser. Algumas vezes digo a algumas pessoas, dizem assim, não fiquem... Se ficarem, olha, eu peço desculpa, eu tento. Mas é daquelas coisas que já estão na massa do sangue, já são do DNA. E de facto, o que eu sei, eu digo muitas vezes, olha, não fique intimidado, Deus não fala assim. Deus não prega assim. Também Deus pode falar. Ninguém pode impedir Deus de usar uma voz de trovão ou alguma coisa que de alguma forma nos faça estremecer. Mas Deus também fala de uma forma muito singela, muito suave, muito mansa. Não confunda a minha voz com a voz de Deus. O que importa é que cada um de nós conheça a palavra de Deus e possamos andar na palavra de Deus, porque podemos ter a certeza absoluta que na palavra de Deus nós vamos viver uma vida de qualidade. Nós vamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Nós vamos olhar para o nosso passado e não nos vamos envergonhar dele. Podemos até ter cometido a situação que nos causa mais embaraço. Podemos, e todos nós, porque a palavra de Deus indistintamente diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todo o nosso passado é marcado por essa vida de pecado, por essa vida de desobediência. E pode ser que esse passado traga tormento, traga angústia. Mas eu quero vos dizer que quando nós conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós olhamos para o nosso passado de uma forma diferente. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação. A palavra de Deus diz que assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Vale a pena ser um filho de Deus, porque nós olhamos para o passado e não temos que nos envergonhar. E quero-vos dizer que ninguém tem o direito, a partir do momento em que nós damos a nossa vida a Jesus Cristo, ninguém tem o direito de nos lançar em rosto o que nós fomos, o que nós fizemos, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso, irmão e irmã, levanta o teu rosto
Por isso, prezado amigo, prezada senhora, que nesta tarde estás aqui neste lugar, queres viver livre do peso das consequências e das situações que o passado transporta na tua vida? Deixa que Deus tome conta. Porque quando Deus toma conta do nosso passado, Ele limpa o nosso passado. E Ele faz com que tudo aquilo que existia no nosso passado e que nos deixava temerosos e angustiados e perturbados desapareça para todo sempre. Porque o sangue de Jesus Cristo, Ele é eficaz. E quando Deus perdoa mesmo. Quando Deus perdoa mesmo. Mas o Deus a que nós somos chamados a ouvir a sua voz não é apenas o Deus que cuida do passado, é o Deus que cuida do presente. Mas também é o Deus que prepara o nosso futuro. É o Deus no qual nós podemos confiar a respeito dos dias que estão para vir. Não apenas nesta semana, não apenas no próximo mês, não apenas durante este ano. Mas até que nós terminemos os nossos dias aqui nesta terra. Ele nunca nos deixará, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Não importa o que possa vir, não importa o que possa acontecer. Nós não sabemos. E ainda bem que não sabemos. Algumas vezes costumo dizer que se algumas pessoas soubessem antecipadamente o que é que os filhos iriam fazer, iriam dizer: Senhor, não, de maneira nenhuma. Para problemas já bastam aqueles que eu tenho por mim próprio, quanto mais agora com ter filhos. Há alguns hoje que já nem querem ter filhos. Porque dizem só aquela parte do ditado do povo, que tem filhos tem cadilhos. Porque não dizem a outra parte, não é? Mas eu quero vos dizer que se nós fôssemos interrogados sobre a nossa vida, se Deus antes de nós existirmos, como se isso fosse possível, porque não era possível, porque Deus não pode perguntar àquilo que ainda não existe. Mas se fosse possível nós sabermos o que iria ser a nossa vida, claro que teria que ser por completo. Mas alguns de nós não sei o que é que iríamos dizer a respeito se valeria ou não a pena. Mas eu quero vos dizer que quando nós encontramos a palavra de Deus, quando nós temos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, nós temos defesa em relação a todos os sustos e nós sabemos, como Paulo ele podia dizer, os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em cada um de nós. Ou seja, a nossa vida vale a pena. Quando a palavra de Deus diz, ouve, significa que nós passamos a tirar uma ilação diferente a respeito do nosso percurso e a respeito da nossa existência. Nós já não dizemos que não vale nada a pena. Nós deixamos de dizer que apenas estamos aqui a ocupar espaço. Não. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós descobrimos que a nossa vida, ela vale a pena. Mesmo no meio das dificuldades e dos problemas. E a palavra de Deus e Jesus Cristo, Ele declara isto como o primeiro mandamento. Ouve, ó Israel. Claro que há algumas pessoas nesta tarde, mas Israel está lá muito longe. Isso era bom para aquele tempo, eventualmente. Eu não sei muito bem, quer dizer, pronto, isto é. Mas eu quero-vos dizer que todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo, todos aqueles que recebem a Jesus Cristo, todos aqueles que aceitam este Deus que é o Deus de Israel, eles tornam-se parte deste Israel também. Que não é uma nação, não é um contexto geográfico, mas é um povo, que é o povo de Deus. É por isso, nesta tarde, nós podemos dizer, e à semelhança destes jovens que tiveram a ousadia de ir para a praça pública, à semelhança daquilo que nós lemos lá na passagem do bom samaritano, então nós podemos dizer, ouve, ó Portimão, ouve, ó igreja, nesta cidade, ouve, ó família, cada uma das famílias neste lugar. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E nesta tarde, a grande questão é: quem é o teu Deus? O Senhor nosso Deus. Nós vivemos numa terra onde os deuses, digamos, se multiplicam, onde há muitas divindades, há muitos deuses, há muitas pessoas a falar de Deus, mas há um Deus que não tem nada a ver com o Deus da Sagrada Escritura, o Deus da Palavra de Deus. Vivemos rodeados de idolatria. E é por isso que o grande desafio de Deus para cada um de nós
é que nós tenhamos o cuidado de nos apercebermos, de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela nos diz, é que o nosso Deus, o Deus revelado na Sagrada Escritura, o Deus que não é fruto da nossa imaginação, nem das tradições humanas, mas o Deus que se revela na sua palavra, e o Deus que se revela através do seu Espírito, e o Deus que continua hoje a falar-nos através da forma como Jesus Cristo ele viveu, porque Jesus Cristo nos mostrou efetivamente quem Deus é. É quando nós queremos saber quem Deus é, apenas devemos colocar os nossos olhos na pessoa de Jesus Cristo. Então, igreja, o grande repto da parte de Deus é: ouve, ó igreja, ouve, ó família, ouve cada pessoa individualmente. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meus irmãos, se nós, e eu não estou a falar para vocês, estou a falar para todos nós, e eu estou metido no bolo, e estou lá bem no centro ou à frente dele. Se cada um de nós levar a peito esta declaração, meus irmãos, nós não vamos ter qualquer tipo de receio daqueles que andam por aí a fazer de senhores, mas que não são senhores nenhuns. Na língua portuguesa, todos nós dizemos: ó Senhor isto, Senhor aquilo, Senhor aquilo, Senhor aquilo. Mas quando nós lemos na palavra de Deus que Ele é o Senhor, significa que Ele é o soberano. Significa que Ele é o Todo-Poderoso. Significa que Ele é o Deus de toda a glória e de toda a majestade. Significa que Ele é o Deus de todo o poder. Significa que Ele é o Senhor que está sentado no trono. Ele é o Senhor que controla todas as coisas. Ele é o Senhor que sabe tudo aquilo que acontece. E é o Deus que tem todo o poder para transformar mesmo aquilo que é mal em bem. E na nossa eternidade, quando nós estivermos com Ele para todo o sempre, nós vamos constatar na realidade que efetivamente Ele é o Deus que transforma o próprio mal em bem. E aquilo que procuram fazer para nos destruir, Deus usa isso para nos edificar e para nos tornar vitoriosos no seu nome e para a sua honra e para a sua glória. Ouve! O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meus irmãos, depois o que é que nós lemos? Lemos acerca de um homem, um doutor da lei, que vai ter com Jesus Cristo. Eu estou um bocado baralhado com as horas. Até que horas, pastor? Mais um bocadinho. Este bocadinho é sempre, para mim, difícil, porque um bocadinho. Antes das 18. Então, meus irmãos, o que nós encontramos é um escriba, é um doutor da lei, vai ter com Jesus Cristo. E ele leva uma pergunta, que é uma pergunta importante, que infelizmente hoje nos dizem que nós vivemos, mas foi sempre assim ao longo de toda a história. Há pessoas que não ainda se focaram naquilo que é determinante na sua vida, porque esta questão que ele leva até à pessoa de Jesus Cristo é: que farei, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu quero vos dizer que nós hoje fazemos parte de uma cultura que procura de alguma maneira desvalorizar e ignorar, que não tem as prioridades corretas e adequadas. E por isso é importante que nós ouçamos Deus acima de ouvirmos as vozes culturalmente contextualizadas, mas circunscritas e de alguma maneira também extremamente reduzidas na sua amplitude. E nós possamos aperceber-nos, eu quero dizer, irmãos, de uma forma muito solene, porque é isso que eu também preciso de ouvir constantemente na minha vida. Meus irmãos, o importante na minha vida, e eu não estou a dizer que os anos que aqui nós passamos não são importantes. O que eu quero dizer é que a maneira como nós vivemos os anos que temos aqui nesta terra, eles são importantes na medida em que eles são conjugados com a eternidade. Ou seja, vivermos apenas para o aqui e agora é muito pouco. Deus não nos criou apenas para o tempo. Deus não nos criou apenas para esta presente situação.
Deus não nos criou apenas para esta determinada circunstância e situação. Não! Deus nos criou para nós vivermos não uma vidazinha. Deus nos criou para nós vivermos uma vida eterna. E este doutor da lei foi ter com Jesus Cristo e quero-vos dizer que ele era uma pessoa inteligente, que ele era uma pessoa sábia, que ele era uma pessoa precavida. Queimou as pestanas deles. E eu quero-vos dizer que vale a pena ir à escola. Vale a pena aprender Físico-Química. E a minha mulher é de Físico-Química, por isso eu coloco logo em primeiro lugar. É importante aprender de matemática. É importante aprender de línguas. É importante aprender de artes, porque eu sou de artes. É importante aprender de tudo isso. Mas eu quero-vos dizer que só na palavra de Deus nós aprendemos como podemos viver aqui para herdarmos a vida eterna. Para termos acesso. Ou seja, se nós vivermos aqui, olha, eu quero-vos dizer, há momentos na nossa vida trágicos. Momentos trágicos com a partida de pessoas que não são muito próximas. Momentos trágicos que têm a ver com momentos pelos quais nós passamos, seja em termos físicos, seja em termos emocionais. Que se nós não tivermos convicções firmes acerca da nossa identidade, eu quero dizer de uma forma muito clara, a palavra de Deus, ela nos diz, nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Eu quero dizer mais, igreja, não esperes morrer para viveres a vida eterna. A vida eterna começa-se a viver aqui, na expectativa daquilo que nós vamos viver lá. O que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Esta tradução, pelo menos, dá aqui quase uma situação, parece que há aqui uma discordância, há aqui uma contradição. Porque se todos nós percebemos bem português, nós não temos que fazer nada para herdar. Ou somos filhos ou não somos filhos. Ou fomos feitos herdeiros, ou então está tudo arrumado. Não depende de nós. Depende daquele que herda, daquele que nos faz herdeiros, daquele que nos passa a sua herança, nós recebermos ou não recebermos. E de alguma maneira esta pergunta, pelo menos nesta tradução, porque há outras traduções que se limitam apenas a dizer, e eu não estou a dizer que ambas não estão corretas, porque o sentido profundo é sempre o mesmo. Aquilo que nós temos a fazer tem a ver com aquilo que já foi realizado. E a morte daquele que é o testador, daquele que passa a herança, já aconteceu na cruz do Calvário. E por causa dele ter morrido, nós já podemos herdar. Nós já podemos receber, porque ele já morreu. Só que ele não ficou morto. Ele ressuscitou. É por isso que quando morre alguém, nós podemos ser herdeiros de um carro. Nós podemos ser herdeiros de uma casa. Nós podemos ser herdeiros de uma conta bancária. Podemos ser herdeiros também de muitas dívidas. Ninguém quer ser herdeiro disso. Mas eu quero vos dizer que só com a morte de Jesus Cristo nós nos tornamos herdeiros da vida eterna. Porquê? Porque Ele morreu e ressuscitou. E está vivo para todo sempre. E quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós recebemos esta herança para ser vivida a partir de agora. E a pergunta de Jesus Cristo àquele que lhe perguntou foi: o que é que diz a lei e como é que tu interpretas? Eu gosto muito da palavra de Deus. Particularmente eu gosto muito da maneira de Jesus argumentar. Eu gosto muito de argumentação. Mas quero-vos dizer que eu ao pé de Jesus Cristo, nem é ao pé de Jesus Cristo, eu conheço muita gente ao pé dos quais eu sou um zerinho. À esquerda, um zerinho. Não percebo nada de argumentação. Mas Jesus, ele tem uma arcúcia. Jesus Cristo, ele tem uma pontaria. Jesus Cristo, ele é certeiro. E eu quero te dizer, todas as perguntas que tu tens, levas a Jesus Cristo. Pode ser que algumas tu não encontres as respostas já aqui e agora, mas as suficientes tu vais ter perguntas, vais ter respostas, mas não são respostas para te deixar quieto e parado. As respostas de Jesus são move on. Está bem dito ou não? Move. Move, pronto. Línguas para mim. Move on. É para a gente mover-se sobre a palavra. Para a gente mover-se na palavra.
para a gente mover-se de acordo com as ordens. Não é para nós ficarmos quietos, não é para nós ficarmos na mesma, é para nós mudarmos, é para nós sermos transformados e para nós mudarmos e transformarmos. Porque na medida em que nós mudamos e somos transformados, nós mudamos o mundo à nossa volta. Aquilo que nós precisamos não é dizer aos outros para fazer, aquilo que nós precisamos é de fazer aquilo que os outros não fazem. E este texto, se há uma verdade que nós encontramos nesta história, é que nós encontramos dois profissionais da religião e nós encontramos um samaritano. O samaritano era um lixo. O samaritano era abaixo de cão. Perdoem-me a expressão, porque não há outra para traduzir. O que é que para um judeu era um samaritano? É por isso que Jesus Cristo é mordaz. Jesus Cristo é frontal. Jesus Cristo, ele é direto. E quero-vos dizer que isso só nos deve fazer-nos sentir cheios de satisfação. Porque para o mundo, para os teus vizinhos, para a tua família, para os teus colegas, e atrevo-me a dizer até para ti próprio, tu podes pensar que não vales nada. Mas o que importa não é aquilo que tu pensas ou aquilo que os outros dizem acerca de quem tu és e daquilo que tu vales. O que importa é aquilo que Deus vê em ti. E daquilo que tu podes fazer quando os outros não fazem ou não estão a ver. Porque a situação é que o samaritano age quando os profissionais da religião passam de longe. Ou passam de perto e não ligam. E quero-vos dizer que não estava lá a equipa de reportagem da SIC para transmitir logo em direto. Um direto, eis que estamos aqui na curva do caminho, quando nós vamos de Jerusalém para Jericó, e eis que está aqui um homem que foi assaltado. Vejam a desgraça em que ele se encontra, e toda a gente está a assistir em casa, a beber uma Coca-Cola, a beber uma limonada. Logo a seguir, houve um empate no grande derby da noite passada, entre o Sporting e o Benfica, 1-1. E já se passou a história do homem que estava lá na curva do caminho. Não é assim que a gente vive hoje? É ou não é a realidade que a gente vive hoje? Não é assim que nós somos bombardeados. Mas eu quero vos dizer que quando a equipa de reportagem da SIC não está por perto, ou da TV, não tem nada contra a SIC. RTP1, SIC, TVI, RTP2, seja o que for, não importa qual é. Quando uma equipa de reportagem não está por perto, Deus vê. Deus observa. Deus tem em consideração. E ele encontra um exemplo, encontra um modelo para ser multiplicado. E quero-vos dizer que hoje, aquilo que nós precisamos é que a história do bom samaritano seja conhecida. Em primeiro lugar, o bom samaritano do céu, que veio até à terra, para que todos nós, que estávamos espoliados à beira do caminho, pudéssemos ser tratados das nossas feridas e pudéssemos ser restaurados. E depois para que todos nós, porque eu quero vos dizer que todos aqueles que se tornam nas mãos de Deus samaritanos bons, não são por causa da cultura, nem daquilo que pensam os religiosos. Eles o são por causa daquilo que Deus opera na sua vida. E antes de serem samaritanos bons, eles também eram homens na berma do caminho, que tinham sido surpreendidos pelo salteador, porque a palavra de Deus diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É por isso que eu, e francamente o relógio é o meu inimigo, eu ainda estou antes das 18. Mas eu quero-vos dizer que hoje uma mensagem urgente, e quero-vos dizer, adolescentes, jovens, que estáis a fazer o trabalho que estão a fazer, e todos vocês, irmãos meus, desta igreja local e de todas as igrejas espalhadas por toda a superfície da terra. Que Deus recompensa quando tu vens de casa para a casa de oração, quando faz calor ou quando faz frio. Deus recompensa, mas Deus recompensa também quando tu tocas um coração aflito. Eu vou ter que dizer, Deus recompensa quando tu lavas a louça em casa. Oh irmão, puder, isso não é um trabalho muito importante. Quando tu cuidas da esposa, quando a esposa cuida do marido, quando os filhos tomam conta dos pais, quando os pais tomam conta e tomem atenção aos filhos, quando nós nos tornamos próximos uns dos outros, Deus recompensa. Nas nossas tarefas, até consideradas seculares, Deus recompensa. Mas irmãos, eu tenho uma verdadeira paixão, francamente. Eu tenho uma verdadeira paixão de uma visão
daquilo que a Bíblia me mostra, que é a vida e a missão integral de um cristão. Nós não servimos apenas a Deus quando estamos na casa de oração. Nós servimos a Deus em todo lugar onde nós vivemos. E eu não estou sozinho com isso. Lutero, ele dizia que o agricultor servia tanto a Deus quanto o monge que estava dentro do convento. Eu quero dizer que acredito até que use mais, porque Deus não nos fez para transformarmos as nossas vidas em conventos, mas para nós tomarmos a iniciativa de ir em encontro das pessoas que estão à procura de alguém que tenha aquilo de que elas necessitam: vinho e azeite, atenção, ouvidos para ouvir, para ajudar, para encaminhar, para dirigir os seus passos até à hospedaria da igreja, da comunhão dos santos, da relação com Deus, onde todas essas feridas podem ser curadas. Qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas eu quero citar, e não vou ler, mas vou citar onde está. Não é possível nenhum de nós amar a Deus enquanto não tivermos experimentado o amor de Deus na nossa vida. Não tentes. Vais ficar esgotado. Vais ficar nas lonas. Vais ficar decepcionado contigo. Nós só somos capazes de amar de veras quando nós conhecemos a fonte e experimentamos a fonte do amor inesgotável de Deus a nosso respeito. Porque 1 de João, no capítulo 4 e no versículo 18, diz: nós o amamos. E outras traduções dizem apenas: nós amamos, porque Ele... Digam, irmãos, bem alto. Digam bem alto. Vamos lá dizer com a voz como eu tenho, a Samuel Pinheiro: nos amou primeiro. Não sabem o que quer dizer significa primeiro? Antes que tu abrisses a pestana, antes que tu balbuciaste, antes que tu despertasses a tua atenção para Deus, Deus já te amava. Quando tu estavas enterrado e eu, nos meus pecados e nas minhas ofensas, Deus amava-nos, a despeito do nosso pecado. E como diz Filipenses, tu não podes fazer nada para que Deus te ame mais, e não podes fazer nada para que Deus te deixe de amar como Ele te ama, ou te ame menos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E João 3,16, que é a prova, a evidência por excelência desse amor de Deus, desde antes da fundação do mundo. Porque Deus amou a humanidade. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou as pessoas. Porque Deus amou as mulheres. Porque Deus amou os homens. Porque Deus amou os escravos. Porque Deus amou os negros. Porque Deus amou os asiáticos. Porque Deus amou os ignorantes. Porque Deus amou os homicidas. Porque Deus amou os homossexuais. Porque Deus amou as prostitutas. Porque Deus amou os ébrios. Porque Deus amou os corruptos. Deus amou de tal forma a humanidade, sem qualquer exceção, que deu o seu Filho único. Para que todo, sem exceção, que creia em Jesus Cristo, que creia a sério, que confie a sério, que dependa de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não se perca. Não se perca, não viva uma vida ao desbarato. Não viva uma vida perdida. Não viva uma vida sem direção. Não viva uma vida sem valor. Não viva uma vida condenada. Aqui há miséria e ao inferno por toda a eternidade. Mas viva a vida que vale a pena ser vivida. Para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Estou mesmo a acabar. Nesta tarde aqui neste lugar, se alguém ainda não crê a sério, não crê de verdade, não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como o seu bom samaritano, como aquele que cura as suas feridas espirituais, como aquele que cura as suas feridas físicas, como aquele que morreu na cruz para você ser herdeiro da vida eterna, com milhões. Quando nós chegarmos ao céu, veremos uma multidão.
Estamos nós a pensar que é a Troika que vai dar cabo disto tudo? Estamos nós a pensar que tudo isto vai acabar num cataclismo, onde de alguma maneira o homem se vai de autodestruir? Não! 1000 vezes não. Nós pertencemos porque conhecemos a palavra de Deus, porque conforme a palavra de Deus diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Nós sabemos pela palavra de Deus, e quero-vos dizer que tenho que me cortar a goela para eu deixar de dizer que eu espero novos céus e nova terra, onde habita a justiça para todo sempre. E eu sei que vou estar lá, não porque eu sou uma boa pessoa, mas pela graça de Jesus Cristo, que me torna uma pessoa ao serviço dos outros, para viver a vida que o próprio Deus viveu entre nós. Por isso, nesta tarde, eu pergunto se nós temos entre nós alguém que nesta tarde ainda não deu a sua vida a Jesus, ainda não cria em Jesus de todo o seu coração, ainda não confia em Jesus, mas nesta tarde quer sair daqui com essa atitude, com essa decisão. Levanta o seu braço no sinal público. Gente, temos ali uma mão levantada. Temos mais entre nós alguém que ainda não fez essa decisão. Mas se o fez também já anteriormente e volta novamente a levantar a mão, também não tem problema nenhum com isso. Mas nós temos entre nós alguém. Nesta tarde você ouviu, não foram as minhas palavras. Não é um sermão, Samuel Pinheiro, eu não estou nada interessado nisso. Olha, você esqueça que eu existo. Você fica apenas com aquilo que Jesus disse. Leve apenas essa história e pense naquilo que você pode ser. Curado, tocado, na beira do caminho onde você se encontra, pelo poder de Deus. Perdoado os seus pecados e feito um filho de Deus. E ter a certeza da vida eterna. Eu volto a perguntar, temos entre nós alguém que nesta tarde quer dar a sua vida a Jesus? Levanta o seu braço. Temos ali outro braço levantado. Temos mais alguém nesta tarde que quer levantar o seu braço dizendo, eu quero receber a Jesus. Levanta o seu braço bem alto, com uma atitude, com uma decisão. E eu quero vos dizer, querem ver como é que toda a gente agora vai levantar a mão? Eu creio. Se também não se sente, se também acha que não deve levantar, não levante. Não é para me fazer favor. Como dizia o pastor, e muito bem, eu gostei muito daquilo que disse. Não sou dono de ninguém, nem da vida de ninguém, nem nada. Mas nesta tarde eu gostaria de perguntar, não precisam apenas ficar de pé. Estamos nós apenas aqui, com Deus. Que não está apenas ao nosso lado, e à nossa frente, e atrás, e ao outro lado, e por baixo e por cima. Ele está dentro de nós, daqueles que confessam a Jesus como Senhor. E nesta tarde, uma vez mais, querem dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero tornar-me próximo das pessoas com as quais eu me cruzo. Eu quero ser um portador das boas novas. Eu quero ser um bom samaritano, eu quero ser um bom português, eu quero ser um bom cristão, eu quero ser um bom filho de Deus. Eu quero amar-te, eu quero amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu quero ir e fazer da mesma maneira. Quantos nesta tarde querem levantar o seu braço e dizer, Deus, conta comigo? Nesta tarde, quantas pessoas nós temos aqui no nosso meio que querem dizer uma vez mais? Eu não estou a dizer que estás a dizer pela primeira vez. Querem levantar o seu braço bem alto. Levanta o teu braço bem alto. E queres dizer nesta tarde, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser à semelhança deste homem que está disponível para abençoar, para curar, para apresentar Jesus àqueles que vivem perto de mim, para levar boas notícias, para levar uma palavra de fé, de esperança, boas novas de salvação. És-me aqui. Eu não estou a perguntar se tens muita força, se tens muita eloquência, se tens uma voz tão forte como eu. Não. Podes ter uma vozinha assim e quase como se ouve. Não importa. Não importa. Importa dizer só apenas, Deus, eu estou aqui, usa-me. Usa-me. Eu quero fazer. Eu quero fazer aquilo que tu queres. Eu quero que a minha vida se torne numa vida de bênção para tocar aqueles que vivem à minha volta. E nós vamos ver este amor de Deus multiplicado em cada cidade, em cada lugar, em cada família, em cada casa, em cada rua, para o louvor e a glória do Senhor nosso Deus. Deus vos abençoe. Foi um prazer muito grande estar aqui convosco e perdoem-me eu ser tão indisciplinado no tempo e eventualmente alguns levarem para casa uma dor de ouvidos, não uma de cabeça de alguns gritos que eu dei. Mas pronto. Se eu for